E minha roupa mudou num passe de mágica, né? Então são as abelhas, vespas e formigas, tá? Ímen significa membrana, ptera asas, né? Referência aos quatro pares, as quatro asas membranosas que esse grupo apresenta, né? Hymenoptera, beleza? São 115 mil espécies, não parece muito, mas o problema é que é o que tem de Hymenoptera que a gente desconhece, que são o número real deve ser de 600 mil a 1 milhão e 200 milhões de espécies. Então a diversidade, uma grande parte da diversidade de insetos que a gente ainda não conhece está aqui nesse grupo, sobretudo nos himenópteros parasitoides, que têm tamanho muito pequeno e são de difícil estudo, né? São muito pequenos, difícil identificação. Essa é considerada a ordem de insetos mais evoluída, primeiro pela questão do comportamento parasitoide, que é muito comum nessa ordem, que exige uma grande evolução, né, entre o parasitoide e o seu hospedeiro, e segundo ponto é que tem muitas espécies sociais, então as espécies de formigas, abelhas, vespas que são sociais, né, muitas são consideradas eusociais, seria a sociedade verdadeira, né, onde você tem castas, onde você tem diferentes idades, né, das formas jovens, todas convivendo juntas e uns cuidando dos outros, né? Tá? Então isso é muito evoluído nessa ordem, a questão de inseto social. São holometábulos, como a gente já sabe, né? Aparelho bucal mastigador nas formigas e vespas e lambedor nas abelhas e mamangavas. O aparelho bucal lambedor, vocês lembram, é uma adaptação do mastigador, porque mantém as mandíbulas e tal, mas tem aquela parte, né, do lábio inferior e das galhas das maxilas que são desenvolvidas, formando aquele bico, né, que as abelhas mamangavas aí introduzem no néctar e conseguem sugar o néctar. Os hábitos no grupo são variados, não muito variados, mas todos têm grande importância. Então, os grupos de Hymenoptera que são fitófagos são muito importantes em termos econômicos. Então, por exemplo, formiga saúva, formigas cortadeiras, tá? São fitófagos de grande importância. Do mesmo jeito, predadores e parasitoides, então inimigos naturais de grande importância, uma série de espécies, principalmente de parasitoides e himenópteras, são utilizados no mundo inteiro para fazer controle biológico de pragas. E a questão da polinização, né? Então, os indivíduos polenófagos, nectarívoros, como abelhas, mamangavas, que de grosso modo a gente chama do grupo Apoidea, né? Eles têm extrema importância, que é até difícil de mensurar essa importância para a agricultura. Tá? Então, em termos agrícolas e ecológicos, a importância do grupo é imensa, muito grande, por isso que vocês precisam conhecer Hymenoptera. Tá? São duas subordens, subordem Symphita é um grupo menor, onde tem vespas da madeira, então todas as espécies ali são fitófagas, são poucas famílias, a gente vai ver só 4 aqui, e acho que só uma que ocorre no Brasil. Agora a subordem Apócrita, onde está o resto da maioria das famílias. Na verdade, acho que eu não citei, mas em Hymenoptera são cerca de 100 famílias diferentes. Tá? Dessas 100 deve ter pelo menos umas 30 que são parasitoides, né? Tá? Ou mais, eu creio. 30 é o que a gente coleta aí nas nossas coletas corriqueiras, mas tem muito mais. Os hábitos alimentares aí, então, tem famílias fitófagas, tem predadores, tem parasitoides, tem polinizadores. Tá? Mas a importância principal aqui, né, fora o grupo fitófago ali, formiga, cortadeira, são os predadores, parasitoides e polinizadores. Então vamos dar uma olhada nessa ordem Symphita. A característica da ordem dos adultos é que o abdômen é séssil. O abdômen ele é colado ao tórax em toda a sua extensão. Lembra, em oposição ao abdômen livre, né, onde só uma parte do abdômen toca o tórax, então tem uma certa mobilidade, e o abdômen peciolado, que tem mesmo um pecíolo, um pequeno tubo, né, como se fosse o pecíolo de uma folha, peciolado ou pedunculado, dos apócrita, de todos os apócrita aí no caso, né, abelhas, abelha não, abelha é livre, mas as vespas e os parasitoides todos vão ter um pecíolo ali. As larvas desse grupo aqui são erociformes, como as larvas de Lepidoptera. A diferença é que larvas
Erosiformes de sínfita tem todas as falsas pernas, todos os segmentos abdominais tem uma falsa perna em cada um. E Lepidoptera não é assim. Se reparar nas larvas erosiformes, vocês vão ver que acho que os dois primeiros segmentos abdominais não têm falsas pernas. Tá? Começa dali para frente. Tá? Então esse grupo é fitófago. As larvas são fitófagas, dependendo da espécie, as larvas se alimentam dentro do tronco da planta. Tá? Algumas famílias aqui, Diprionidae, eu nem sei se ocorre no Brasil, acho que não. Simbícide, também não, e Pérgide. A que é mais importante no Brasil é essa aqui, ó, Cirícide, porque essa aqui que é a vespa da madeira. Tá vendo? O adulto tem um ovipositor aqui, ó, ele consegue colocar os ovos dentro do tronco e aí as larvas começam a fazer galerias nesse tronco, tá? E transmitem também algumas doenças nesse processo, então a árvore acaba por secar, por morrer. É possível fazer controle biológico dessa vespa da madeira com um nematóide. Você bate tipo de um martelo, tem uma ponta especial, faz um furinho e você coloca uma pasta ali cheia de nematóides. Os nematóides entram nos vasos ali da planta e acabam por matar as larvas. E não afetam a planta, matam as larvas de Cirícide. Tá bom? Isso é mais comum, essa família vai aparecer da região sul de São Paulo para baixo. Tá? A região de espécie é uma espécie de regiões mais temperadas. Tá? Os apócritas aí, onde está a maioria das famílias, o abdômen vai ser livre, como no caso das abelhas, mamangavas, ou ele vai ser peciolado ou pedunculado, quando tem então essa parte mais tubular aqui, né, antes do abdômen propriamente dito aqui na ponta. Tá bom? E normalmente a nervação das asas nesse grupo é mais simples do que nesse grupo aqui. Ó. Vendo? As asas têm mais nervuras, né, no sínfita. Nos apócritas as asas tendem a ter menos nervuras, em alguns casos nervura nenhuma. Os parasitoides, principalmente de tamanho pequeno, as asas praticamente não têm nervuras. Primeira família importante aí, então dentro de apócrita é Formicidae. Então são as formigas. São insetos eusociais, então, né, fazem ninhos muito bem organizados. Problema de fitofagia está aqui em Ata, né, gênero Ata, das saúvas. Outro grupo importante aqui são as formigas quenquém, tá, que também são cortadeiras, né, mas não fazem ninhos assim igual a Ata faz. Fazem ninhos sem aquele monte de terra aparente, né. Agora, por outro lado, você tem formigas predadoras do gênero Eciton, por exemplo, que é a formiga correição, muito importante aí, você vê isso na Amazônia, em matas, né? Passa aquele fileira de formiga correição e elas simplesmente destroem tudo que tem no seu caminho, em termos de vida animal, tá? Elas podem matar animais bem grandes, né? Porque juntam milhares de formigas picando o animal e aí ele vai e elas vão e consomem, tá bom? Mas tem uma série de outras famílias, formigas, espécies predadoras importantes aqui também, tá bom? Fitófaga é basicamente Ata e quenquém, é saúva e quenquém, não tem muita formiga fitófaga importante não, só essas duas, mas essas duas já fazem um estrago bastante grande, vocês vão ver isso lá na entomologia aplicada. Mutílide a gente chama de formiga feiticeira, mas na verdade isso não é uma formiga, isso é uma vespa. Tá? É um tipo de vespa, né? As fêmeas são ápteras, os machos são alados. Então as fêmeas você vê ela andando no chão aí, parece uma formiga, tem essas manchas normalmente no corpo, brilhantes, né? Bem pilosa, você pisa nela, ela é dura, parece que ela não morre. Aí chamam de formiga feiticeira, né? A picada é muito dolorida, na verdade, são predadores. Tá? Normalmente vivem no solo ali, predando coisas que encontram no solo. Ápide. Então aqui já estamos num grupo que a gente chama de apóidea. Tá? Então apóidea, Ápide é uma família, mas deve ter mais umas 4 ou 5 famílias parecidas com Ápide, tudo dentro de apóidea, além das mamangavas também, certo? Mas aqui eu só vou falar de abelha e mamangava, mas tem mais famílias dentro de apóidea que são também associais, que são polinizadoras. Tá? Então a importância econômica da polinização ela é até subvalorizada. Se você for mensurar esse serviço ecológico
chamado de polinização, ele é muito grande, né? Os valores são milhares de dólares por ano, né? Que as abelhas fazem o serviço de polinização das culturas. Sem as abelhas não teríamos produção de muitas coisas. O que identifica a família é a perna coletora, né? Perna coletora do tipo corbícula. Nós temos dois tipos de perna coletora, lembra? Uma é a corbícula, presente nas abelhas, quando a tíbia a região central da tíbia é achatada e lisa, em oposição à escopa, que é a perna coletora de Anthophorid, das mamangavas, tá certo? Então, quando a tíbia é assim toda pilosa, isso aí é chamada de escopa, isso aí identifica Anthophorid. Beleza? Aqui está o aparelho bucal, né? Só que ele está fechado, né? Essas duas peças aqui são as galhas das maxilas que contém aí o lábio inferior, flabelo, aquela coisa toda, né? Os pálpos também, tá? E aqui que ela consegue sugar o néctar com essa estrutura. Então, Anthophorid, perna coletora tipo escopa, ápide, perna coletora tipo corbícula. Lembrando que elas podem ser muito parecidas, tá? Tem abelhas que parecem mamangava e uma mamangava que parece abelha. Você olha no jeitão assim, mas o que você tem que olhar é o terceiro par de perna, beleza? Dica para prova prática lá. Sempre vai cair uma abelha lá que parece abelha, mas não é. Olha o terceiro par de perna, beleza? Família Véspide, a família de insetos predadores. Os vespídeos são muito úteis no controle biológico de lagartas. Basicamente 90% do que esses vespídeos coletam, saem para forragear, coletam lagartas e trazem para o seu ninho, colocam dentro dessas células. Aqui dentro ele coloca um ovo e uma larva do vespídeo. E essa larva então se alimenta de vários pedaços de lagartas e de coisas que os adultos coletaram. Tá? Então, um grupo bastante importante esse daqui, por exemplo, o bicho mineiro do cafeeiro é controlado por vespídeos. Tá? Tem várias espécies de vespa predadora do bicho mineiro do cafeeiro, e assim vale para um monte de outros tipos de cultura que tem suas lagartas predadas por vespas. Tá bom? Um grupo muito importante esse aqui. Fazem ninhos, normalmente os ninhos de vespa você vai encontrar em árvores ou arbustos maiores ou em algum local protegido. Então por isso que você precisa ter estratos mais arbóreos misturado com as suas lavouras, tá? Por isso a importância aí de corredores biológicos, cercas vivas ou matas, né? Fragmentos de mata, para que essas abelhas, essas vespas possam nidificar, fazer seus ninhos, e aí elas viajam até 2,5 km de distância para buscar alimento. Então, um grupo bastante importante para controle biológico. Os escolídeos já são parasitoides. Escolídeos são chamados de vespas das flores porque você vê esses escolídeos visitando flores com muita frequência, porque o adulto se alimenta de pólen, de néctar, o corpo bem piloso, assim, ele acaba sendo um polinizador importante. Só que ele coloca um ovo, tá vendo o ferrão aqui no final do abdômen? Ele vai colocar os seus ovos, por exemplo, em larvas de besouros rola-bosta, aquelas larvas escarabeiformes, pão de galinha. Ele bota o ovo naquela larva e o ovo dele, então, a larva dele se alimenta da larva do rola-bosta aí por dentro, né? Então, tipicamente um parasitoide, tá? Não tem muita importância econômica, mas é um grupo bastante fácil de visualizar nas flores. Parece um abelhão enorme. Alguns têm cor preta e amarela. Você acha que é abelha esquisita, é porque não é uma abelha, é um escolídeo. Tá bom? Polinizador também, mas saiba que a fase jovem é parasitoide de besouros. Pompilídeo também é um parasitoide, só que aqui é um parasitoide de aranhas. Pompírides são umas vespas grandes, assim, ó, tem espécies enormes desse tamanho, preta, amarela, às vezes azul metálico, às vezes verde metálico. É um animal muito robusto, né? Dá a entender que ele é um predador, mas na verdade ele é um parasitoide. Ele tem esse corpo robusto porque o adulto precisa capturar uma aranha, dar uma ferroada nela. Essa aranha vai ficar adormecida, como está nessa foto aqui. Essa aranha já está dormente. Ela fica adormecida e o seu corpo fica preservado pelo veneno desse pompilídeo.
Aí ele puxa, que pega com as mandíbulas e arrasta essa aranha até uma toca, ou um buraco que ele encontrou naturalmente num barranco, alguma coisa assim, ou ele cava um buraco, coloca a aranha lá dentro, bota um ovo dele no abdômen da aranha, e aí a larva dele consome o corpo da aranha. E daí sai um único indivíduo pompilídeo adulto de cada aranha. Então é tipicamente um parasitoide, tá? Apesar que ele visualmente parece um predador, né? O pessoal chama de vespa cavalo, vespa que anda de a pé. Ela faz uns voos curtinhos, assim, ela mais caminha do que voa, tá? Bem comum esse inseto. É mais curiosidade que é parasitoide de aranha, né? Que também é um inimigo natural. Então tem aí uma certa disputa, né? Os esfécidae são considerados predadores ou parasitoides, depende da espécie, mas a maioria das espécies de esfécides, chamadas vespas cavadoras, porque essas vespas são vistas sempre cavando ou pegando terra. Depois de chuva, forma aquele barro, elas estão ali coletando esse barro, porque elas fazem essas casas de barro, esses ninhos. Sim, ó. Tem alguns redondinhos, aqueles compridinhos também, sabe? Que você vê na parede, 3 ou 4 fileirinhas de casinhas de barro. Aquilo lá é ninho de esfécide. O que tem lá dentro? Aí ele coloca aqui dentro vários indivíduos. Coloca aranhas, percevejos, moscas, insetos que ele coleta no ambiente, tá? Dá uma ferroada em cada um e coloca lá dentro. Então fica tipo uma carne maturada ali dentro, ela não apodrece, e ele bota um ovo ali dentro e a larva dele se alimenta de várias presas, então por isso é considerado um predador, tá? É comum você ver aquelas casinhas de barro compridinhas, né, com vários buracos do lado. Cada buraco daquele era uma célula que o adulto fez, preencheu com comida, fecha, faz outra célula na frente, fecha. Então, na verdade, parece um tubo único, mas são às vezes 4, 5 ou 6 células diferentes, cada uma tem uma larva de esfécide se alimentando das presas que o adulto colocou ali dentro. E aí quando está furada é porque o adulto já saiu. Desenvolveu lá dentro, empupou lá dentro, saiu, forma um adulto de esfécide, aí ele quebra o barro e sai. Tá bom? Evanídeos. Os evanídeos também são considerados predadores porque isso daí ataca a oteca de barata. Então o evânide, o que ele faz, ele coloca o ovo aqui, não, isso aqui é uma oteca de uma barata, ó. Ele coloca um ovo aqui, aí sai a larva dele e se alimenta da ninfa de barata que está aqui nessa célula. Essa larva dele quebra a paredinha aqui e se alimenta da outra ninfa, quebra, se alimenta da outra, então ela vai comendo todas as ninfas de barata aqui dentro da oteca, por isso que é considerado um predador, porque se alimenta de vários indivíduos, né, para se desenvolver. Tá? Então o evanídeo é bastante comum você ver assim, às vezes na parede da sua casa lá, uma vespinha preta pequenininha, tá? O abdômen dela é preso bem em cima do tórax aqui, ó. Parece que o abdômen sai do meio das costas. E um abdômen curtinho, pequeno. Parece que o inseto não tem abdômen, mas tem um abdômen curto inserido na parte superior do tórax, tá? Então fica de olho. Se você vê isso daí, quer dizer que você tem barata. Certo? Mas sempre vai ter barata, né? Então, pelo menos está tendo controle biológico das baratas lá da sua república, beleza? Calcídide. Os calcidídeos também são insetos, aí são insetos parasitoides, parasitam larvas e pupas de vários insetos. Característica dessa família Calcídide é ter esses fêmures posteriores desenvolvidos. O fêmur posterior é bem avantajado, tá vendo? A tíbia faz um tipo de do encaixe aqui, né? Isso aqui ele deve usar para manipular ou prender o seu hospedeiro na hora de ovipositar, tá? E ele bota os ovos dentro de larvas, de pupas de insetos. Então, um inimigo natural bastante importante esse daí, tá? Calcídide. Assim como são parasitoides os bracônides, tá? Braconídeos é uma família muito importante. Eu creio que Bracônide e a próxima família que eu vou falar, Ichneumonidae, são as duas famílias de insetos que têm mais representantes. Tá? São milhares de espécies dentro de cada família dessa, com hábitos muito variados. Você vê, tem parasitoides de ovos, de larvas, de pupas, de adultos, de insetos.
eu sublinhei larvas aqui porque, por exemplo, a Cotésia flavips é um braconídeo parasitóide da broca da cana, tá vendo? Então, o adulto coloca o seu ovo dentro da broca da cana, né? A broca ela perfura o colmo da cana e fica dentro do colmo, mas o parasitoide entra nesse buraco, encontra a larva lá dentro, parasita. Outra curiosidade é que os ovos de Cotésias são poliembriônicos. Vocês estão lembrados da aula de reprodução? Poliembriônico. Um embrião, um ovo gera centenas ou dezenas de embriões. No caso da Cotésia, 50, 60, 70 embriões nascem de um único ovo. Então são várias larvas que comem essa lagarta por dentro aqui, tá bom? E esse outro da foto ao fundo aqui, ó, esse é um parasitoide de pulgão. Então é quando são parasitoides de adultos, né? Pulgões adultos. Esse aqui é uma fêmea. Tá vendo aqui o ovipositor? Ela está com o corpo todo sujo de grãos de pólen, porque esses insetos, muitos parasitoides, se alimentam de pólen e néctar. Ele precisa encontrar flores para que ele se alimente, porque o adulto não come a presa. Tá? Ela pode comer roneidil do pulgão, por exemplo, mas ele não se alimenta do pulgão. A progênie dela, sim, ela vai botar um ovo dentro desse pulgão, depois que ela está alimentada, vai botar um ovo aqui dentro e a larva dela vai consumir esse pulgão por dentro e vai matar esse pulgão. Tá? Então são parasitoides muito importantes de pulgão por causa da existência desses parasitoides de pulgão. Tem mais de 10 espécies no Brasil que não tem que fazer controle químico de pulgão, pelo menos não é para ter. Se você está precisando fazer controle químico de pulgão em milho, sorgo, trigo, você está com um desequilíbrio biológico bastante profundo, porque desde que esses insetos foram introduzidos no Brasil e muitas espécies são nativas também, ninguém mais fez controle químico de pulgão. Tá? Essas espécies dão conta do controle biológico dos pulgões. Tá certo? E Ichneumonidae, a última família que eu vou falar aqui, né, teria mais outras tantas famílias para falar, mas eu vou reduzir para não ficar muito pesado. Então os ichneumonideus são também muito importantes. Veja o hábito aqui, é bastante variado, ovos, larvas, pupas e adultos. Tá? Tipicamente os ichneumonideus têm aquela cabeça de cavalo aqui na asa. Ó, aqui está melhor. Ó. Cabeça de cavalo, tá vendo? Tem até o olhinho aqui, esse, ó, que bonitinho. Tá? Cabeça de cavalo na asa. É o que diferencia de bracônide, que tem cabeça de cachorro. Né? Então esse grupo é muito importante. Tem parasitoides, por exemplo, da lagarta do cartucho do milho, Spodoptera. Lembra que eu falei na aula de Lepidoptera? Eu falei sobre a família Noctuide e falei de Spodoptera frugiperda, que é uma das piores pragas do Brasil aí, que ataca 400 espécies de plantas diferentes. Então, isso aqui é um parasitoide de Spodoptera. Tá? Então tem representantes muito importantes aqui dentro desse grupo também como inimigos naturais de pragas-chave. Tá bom? Então eu termino aqui Hymenoptera, termino também minha parte do curso e preciso falar para vocês que vocês têm que estudar para a prova? Não, né? Estuda. São 17 ordens que nós vimos em 4 aulas. É uma loucura, né? Estuda, meu amiguinho, estuda, porque eu só falei das coisas importantes. As coisas que não tinham importância eu quase não falei. Tá? Então tudo que eu falei é importante. Pode cair, algumas coisas eu chamei atenção. Lógico que eu vou focar no que é mais importante. Mas se você não estudar, você vai ficar muito perdido na prova. Beleza? Bons estudos e até dia 22 ou 23 para a nossa prova. Tchau.